Olá, irmãos, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo Rota 66, no qual temos estudado os livros da Bíblia de forma panorâmica e hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Filipenses, a carta ou a epístola de Paulo escrita aos Filipenses. A minha oração é que Deus abra o nosso coração, nosso entendimento, que a gente compreenda a beleza dessa carta, os seus ensinamentos, e que este ensinamento possa gerar vida para cada um de nós, que possa ser colocado em prática na vida cristã de todos nós e de toda a igreja. Que Deus abençoe o nosso estudo que começaremos nesse instante. Nós colocamos na semana passada essa foto, essa gravura, né, de uma algema de perna, como é chamada, né? Como se fosse uma tornozeleira ligada a uma bola de ferro, e nós falamos que era usado muito no tempo das prisões, especialmente é, naquilo que a Bíblia relata sobre este tópico. Nós falamos que 4 igrejas ou 4 cartas foram escritas a partir da prisão de Paulo em Roma, aquela prisão que é narrada lá em Atos, capítulo 28. Então, nós falamos de Éfeso, ou a carta aos Efésios. Hoje, nós vamos continuar falando dessas cartas, tratando da igreja de Filipos, a carta aos Filipenses. Depois, nós estudaremos Colossenses e também estudaremos a carta de Filemon. Essas cartas, como nós vimos, são chamadas cartas da prisão, e você vai se lembrar que nós destacamos o fato de que Deus, na sua soberania, usou o apóstolo Paulo, preso em Roma, para escrever cartas que chegaram até nós. E se as circunstâncias não eram boas, olhando para o aspecto pessoal do apóstolo Paulo, por sua vez, Deus continuou escrevendo a sua história, trazendo cartas que foram escritas pelo apóstolo nesse tempo. E este é um presente de Deus para nós, essas 4 maravilhosas cartas que chegaram até as nossas mãos. Hoje, então, nós vamos falar de Filipenses e vamos começar falando da cidade de Filipos. A cidade de Filipos, ela recebeu esse nome por homenagem a Filipe II da Macedônia. Este Filipe II da Macedônia, ele era o pai de Alexandre o Grande. Então, a cidade recebeu o nome por conta de uma homenagem feita a Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Nós ainda podemos dizer dessa igreja, dessa cidade, que ela foi fundada no ano 360 antes de Cristo. Ainda, essa era uma cidade que acolhia soldados romanos. Elas eram assim chamadas de colônias romanas, porque acolhia soldados veteranos da guerra que iam para ali por conta de alguns benefícios que eles recebiam por morar nessas cidades. Nós podemos destacar aqui, eles tinham uma autonomia de governo. Você vai perceber que, de acordo com as leis romanas, eles tinham ali uma liderança local, que eram os pretores e os lictores, assim chamados. Os pretores, eles eram como que magistrados que tratavam das questões jurídicas daquela cidade. Nós vamos encontrar isso em Atos, capítulo 16, versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, é essa figura que aparece em Atos 16 que nós estamos falando nesse instante. Além desses pretores, nós também temos os lictores. Possivelmente, eles eram os guarda-costas
né, desses pretores, ou, na verdade, seriam subalternos dessas autoridades que estavam ali para acompanhar os pretores naquilo que eles faziam, acompanhando, cuidando deles também, como se fossem guardas-costas desses homens. Então, era o trabalho desses que tinham a autonomia sobre a cidade. Por isso, muitos soldados romanos eles iam para lá, porque eles tinham este benefício do Estado. Eles ainda recebiam outro benefício, que era a isenção de impostos. Uma vez que eles tinham servido ao Império Romano, eles agora iriam para ali e ficavam livres dos impostos, e isso trazia para eles uma qualidade de vida maior, né, a partir da aposentadoria de cada um deles. E ainda eles experimentavam nessa cidade a liberdade de compra e de venda. Então, vejam, eram colônias romanas, onde acolhia muitos soldados romanos, por conta de todos esses benefícios que nós já acabamos de descrever aqui nesta hora. Continuando ainda, especialmente Filipos era da província da Macedônia. Essa província ela era dividida em 4 subprovíncias. E Filipos, portanto, pertencia ao primeiro distrito, ou a gente poderia dizer a primeira, né, das 4 subprovíncias, e nós também encontramos uma referência a isso no livro de Atos, capítulo 16. Aliás, Atos 16 é o capítulo que dá ensejo ao trabalho missionário de Paulo naquela cidade. Capítulo 16, versículo 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Você vê aqui a informação que fazia parte de uma colônia romana, era uma colônia romana, e ainda assim era a primeira do distrito ou dessas 4 subprovíncias. A capital dessa região era a cidade de Anfípolis. Uma coisa muito interessante ainda em relação a essa cidade é que ela era margeada pela Via Egnatia. Essa Via Egnatia era uma rodovia, se é que poderíamos chamar dessa forma, mas era a maior via comercial entre o Ocidente e o Oriente. Na verdade, era uma via comercial que ligava o leste ao oeste. Então, isso certamente vai trazer para aquela cidade uma importância muito grande, porque era um caminho fácil, um lugar de acesso tranquilo para as pessoas que ali quisessem chegar. Isso certamente trouxe um bom e grande desenvolvimento para esta cidade. Na cidade havia extração de ouro e de prata, era uma característica também da cidade de Filipos, e ela ficava a 13 quilômetros do mar Egeu, no topo de uma colina. A gente vai mostrar algumas fotos daqui a pouco que você vai perceber que, apesar de ser uma área que margeava o mar Egeu, né, ou no litoral do mar Egeu, era também um lugar onde havia uma inclinação, uma colina, e essa cidade foi construída ali. Ficava a 13 quilômetros do mar Egeu. Você vai se lembrar do mar Egeu quando nós falamos do mar Jônio e do mar Egeu, e no meio, naquela península, havia a cidade de Corinto. Nós estamos falando exatamente dessa mesma localização. Abaixo dessa cidade, ou próximo dessa cidade, ficava o rio Gangites, ou Gangites, talvez a pronúncia melhor seja essa, que era um rio que provavelmente desembocava ali naquele mar, naquele oceano. Nós temos aí uma foto e mais ao fundo, abaixo, você vai perceber ali a cidade, já próximo da praia, e esta é a Via Egnatia. Você vai perceber que é uma obra muito extraordinária, porque eram quilômetros de estradas como essas, construídas provavelmente à mão e por pedras que foram colocadas ali, como uma pavimentação dessa via. Então, essa é uma foto que mostra
claramente a via passando ao redor, margeando a cidade de Filipos e a cidade mais ao fundo. Aqui também nós colocamos uma outra foto que mostra provavelmente o rio Ganges, que passava ali próximo. Você vai perceber a colina logo atrás. E hoje, neste lugar, tem uma pequena capela construída, porque atribui-se a este lugar, perto desse rio, a conversão de Lídia. Então, ficou hoje conhecido como um lugar turístico. Você percebe as pessoas caminhando, mas este é o rio que nós citamos logo agora aqui atrás, né? Então era uma cidade importante dentro daquela rota comercial da região. Vamos ainda continuar dizendo que nessa cidade aconteceram as primeiras conversões na Europa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Hoje essa é uma região da atual Grécia, que pertence ao continente europeu. Portanto, ali aconteceram as primeiras conversões no território da Europa. Lídia é uma das primeiras mencionadas pela palavra de Deus. A cidade da Grécia que nós acabamos de dizer é a atual Kavala. Essa cidade nós também temos uma foto dela daqui a pouco para você conhecer um pouco mais. Portanto, essa cidade ficou conhecida como o berço do cristianismo europeu. E isso é bom da gente refletir, né, de pequenos começos que Deus sempre trabalha dessa forma, porque ali deu início à cristianização do continente europeu, que mais tarde foi berço do cristianismo, de onde que viu nascer homens extraordinários nesse continente, que levou o evangelho para a América do Norte, os Estados Unidos, e chegou até nós. Então, nós estamos falando daquele pequeno começo, né, mas da importância deste trabalho. Veja, nós temos aí essa foto, que é a foto da cidade de Kavala, atual cidade na Grécia. É muito próxima daquela foto anterior, porque temos o mar, temos a cidade, né, e uma colina próxima ao mar, de onde essa cidade, ou onde essa cidade foi construída. Essa é uma foto para a gente também perceber como está nos dias atuais. Pois bem, vamos falar um pouco da igreja, e eu quero primeiramente dizer que ela foi fundada por Paulo durante a segunda viagem missionária. Está especificamente em Atos capítulo 16, versículos de 11 a 40, o capítulo que nós temos falado já dele ou citado algumas vezes. E aí nós temos o mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Você percebe que ele sai de Antioquia, que era o ponto de apoio de Paulo. Ele segue para a região de Tarso, depois passa por Perge, por Derbe, por Listra, Icônio, aquela região da Galácia, que nós já falamos sobre ela, vai para Antioquia da Psídia. Nós também tratamos dessa cidade, uma grande cidade que foi um ponto de apoio também importante para o trabalho do apóstolo Paulo. E ali você vê de amarelo a cidade de Troade. Nós vamos falar daqui a pouco da importância dessa cidade, o porquê o destaque dela aqui nesse instante. E a partir de Troade, Paulo então vai para a cidade de Filipos, está aí circulado para que você localize melhor no mapa dessa segunda viagem missionária. Como eu disse, que está em Atos 16, versículos de 11 a 40. Nós falamos de Troade. Você vai encontrar em Atos capítulo 16, versículo 9, o texto vai dizer da seguinte forma: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós estamos aqui trazendo o texto, lembrando que Paulo teve essa visão à noite. Ele viu um varão macedônio e este homem dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o trabalho na cidade de Filipos, que está na Macedônia, é o primeiro ponto de parada de Paulo,
atendendo à voz de Deus através dessa visão que ele recebeu ali nessa cidade. Ou seja, obedecendo, Paulo então dá início a este ministério em toda a região da Macedônia. Se você olhar aí para o capítulo, antes um pouquinho, vou voltar aqui, mas se você observar aí no capítulo 16 de Atos, a partir do verso 11 até o verso 40, algumas coisas vão acontecer muito importantes neste ministério de Paulo. A primeira coisa que nós queremos destacar é a conversão de Lídia. O texto diz que Paulo tinha o costume de procurar uma sinagoga e pregar primeiramente aos judeus. Quando Paulo chega nessa cidade, era uma cidade formada na sua grande maioria de gentios, especialmente de romanos, como nós já citamos, o primeiro grupo que ele encontrou foi um grupo de mulheres, inclusive na qual Lídia estava ali junto. E elas foram as primeiras a ouvirem o evangelho na cidade de Filipos. Você vai lendo o texto de Atos e diz o texto que no sábado Paulo se dirigiu a um lugar onde parecia ser um lugar de oração, diz o texto, e ele ali pregou para estas mulheres. Isso tem uma importância muito grande, porque Paulo se dirige a essas mulheres, muito provavelmente porque naquela cidade não havia uma sinagoga. Havia uma regra de que uma sinagoga ela só poderia funcionar quando tivesse no mínimo 10 homens. E como era uma cidade basicamente formada de gentios, Paulo então não encontra essa sinagoga, mas encontra algumas mulheres dispostas a ouvirem do evangelho. Isso está lá em Atos 16, versículos 13 a 15. Este é um fato importante nesse trabalho missionário do apóstolo Paulo. Depois, nós temos a cura de uma jovem adivinhadora. Isso está em Atos 16, versos 16 até o 18. A Bíblia diz que aquela mulher saiu após Paulo, dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo, não estava dizendo nenhuma mentira. Contudo, Paulo percebeu que aquela mulher estava sendo usada pelo inimigo. E uma vez percebendo isso, Paulo expulsa o demônio daquela mulher e ela se converte. E o texto diz que ela parou de dar lucro aos seus senhores. Ela era uma adivinhadora, diz o texto, que dava grandes lucros aos seus senhores. Isso trouxe certamente algumas dificuldades para Paulo ali naquela cidade. E o texto então continua. Paulo e Silas, por causa dessa verdade, né, disso que nós acabamos de dizer, foram açoitados e presos. Né? Então o texto diz que aqueles senhores, com prejuízo nos seus negócios, arrastaram os dois para a praça, quando então vieram os pretores. Nós já falamos de quem se tratava, os magistrados da cidade. E eles então foram açoitados e foram lançados no cárcere. Isso está em Atos 16, versos 19 a 26. Um outro fato importantíssimo é a conversão do carcereiro e de sua casa. À noite, diz o texto, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor quando sobreveio um terremoto que abalou as estruturas daquela cadeia. E quando o carcereiro ia tirar a sua vida, porque ele era responsável por aqueles que ali estavam, Paulo brada lá de dentro, dizendo: olha, não se mate, porque estamos todos aqui ainda. E este é o ensejo de Paulo para começar a pregar para aquele carcereiro. Depois, Paulo prega para a sua família e diz a palavra de Deus que ele e a sua casa abraçaram o evangelho de Cristo. Esse também foi um ponto marcante no ministério de Paulo ali e Silas naquela cidade. E, por fim, eles agora estão livres da prisão. Eles disseram para aqueles pretores: nós somos cidadãos romanos e nós não entendemos o porquê que nós fomos açoitados. Isso então trouxe um certo receio para aqueles pretores. Eles jamais poderiam fazer isso com um cidadão romano. E eles então relaxam a prisão, diz o texto,
e Paulo e Silas, eles saem daquele lugar. O texto, a partir do capítulo 17, perdão, nos diz que eles partiram para a região de Tessalônica. Então, nós percebemos que Paulo desenvolve ali um ministério muito frutífero. E a partir deste ministério, ele então forma a igreja de Filipos. Nós vamos então seguindo para a gente falar um pouco dessa igreja. Essa igreja ela foi suporte no ministério de Paulo. Eu queria que você então agora fosse até o livro de Filipenses, junto comigo aí, nós vamos ler alguns textos. Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 5. Paulo vai dizer da seguinte forma: dou graças a Deus, a meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Ele vai dizer por que ele age assim. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo ainda vai tratar deste assunto no capítulo 4, versos 15 e 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Nós vimos agora que Paulo saiu daquela cidade, dirigindo-se para Tessalônica, e mesmo tendo saído dali, diz o texto de Paulo aos Filipenses, que eles continuaram mandando recursos para o apóstolo Paulo. Ainda nós vemos isso em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 9, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e ele está fazendo menção deste episódio, em que da Macedônia, ou seja, da região de Filipos, ele recebeu suporte e sustento para o seu ministério. E essa igreja, então, tem uma importância muito grande na vida e no ministério de Paulo, não somente dele, mas também de Silas. Tem dois fatos importantes ainda a serem destacados. Quando você vai para Atos capítulo 28, você vai perceber então que a igreja da Macedônia recolhe ofertas, manda para o apóstolo Paulo quando ele está preso na cidade de Roma. Ela faz isso através deste homem chamado Epafrodito. Pelas mãos dele, ele leva esses recursos para Paulo, que está na prisão em Roma. Por que isso é importante? Porque agora nós temos uma contrapartida de Paulo. Olha só, Paulo está preso em Roma, ele recebe os recursos da igreja de Filipos, ele escreve uma carta para tratar de outras coisas, mas principalmente para agradecer a igreja, e pelas mãos de Epafrodito, ele também leva esta carta, ou envia esta carta para a igreja. Lembra que nós falamos, é uma das cartas da prisão. Paulo escreveu para aquela igreja dali, aproveitando a ida de Epafrodito até a sua residência em Roma, estando preso, e ele então leva ou manda essa carta para aquela igreja. Bem, qual é o autor do livro de Filipenses? Está muito claro, nós temos falado sobre as cartas, né, ou epístolas do apóstolo Paulo, só que no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 1, ele vai fazer, como fez também anteriormente, ele vai incluir Timóteo. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Provavelmente, ele cita Timóteo pela importância de Timóteo também ali no seu ministério. Contudo, o autor, historicamente, é atribuído ao apóstolo Paulo. Qual a data desta carta?
nós já falamos, perto do fim de sua prisão, no ano 61 depois de Cristo, um ano depois de escrever a carta aos Efésios e aos Colossenses, que nós não vimos ainda e falaremos sobre ela mais adiante. Então, essa é a data perto da sua prisão, no ano 61 depois de Cristo. Vamos falar um pouco mais desta carta. Essa carta primeiro ficou conhecida como a Carta da Alegria. Então, veja, Paulo vai tratar, ou vai usar, melhor dizendo, a palavra alegria algumas vezes nessa carta. E isso nos chama muito a atenção pelo fato de que Paulo está preso. Mas, a despeito disso, ele tem uma alegria que não depende das circunstâncias que ele se encontra. Então, ele escreve essa carta que é chamada de Carta da Alegria. Essa carta contém um dos textos mais lindos e lido das Escrituras. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, quando o apóstolo Paulo faz uma descrição de Cristo, do seu chamado esvaziamento, a palavra kenosis, do grego, que ele fala da humilhação de Cristo, e depois, ao final desse texto, ele vai tratar da exaltação de Cristo, um dos textos mais belos das Escrituras Sagradas. Essa carta tem uma característica, ela não cita diretamente passagens do Antigo Testamento. E ainda, na saudação, ela menciona títulos e cargos na igreja. Você vai perceber aí, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Capítulo 1, versículo 1, ele vai, de forma diferente das demais, citar esses títulos e cargos na igreja. Qual o conteúdo dessa carta? Nós já falamos, agradecimento pelas ofertas, sobretudo o versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ele vai tratar de um problema de relacionamento entre essas duas senhoras, Evódia e Sintique. Isso está lá no capítulo 4, versículo 2. Ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Paulo está tratando do problema dessas duas mulheres, e ele coloca como padrão, não ele mesmo, mas ele fala que pensem de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Paulo ainda vai tratar do problema dos judaizantes. Você se lembra muito bem, os judaizantes eram os fariseus que davam ênfase na circuncisão e no cumprimento irrestrito da lei de Moisés. Então, mais uma vez, apesar de um número menor, na cidade, Paulo vai ter problema com os judaizantes, a influência deles ali na cidade de Filipos, e ele trata deste problema. Mas Paulo trata de um outro problema também, o problema com os gentios libertinos. Quem eram esses homens? Eram aqueles que davam ênfase na vida desregrada. A ideia é o seguinte, bem, se os judaizantes são apegados de uma forma muito severa à lei, os gentios libertinos dizem, olha, nós não devemos viver por lei nenhuma. A gente deve fazer aquilo que a gente quer. Devemos dar vazão ao hedonismo, ou seja, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. E Paulo vai condenar isso, porque nós já falamos também, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai tratar do antinomismo, ou seja, não lei. E nós sabemos que nós não vivemos mais debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. Contudo, o espírito da lei, ele permanece, e nós temos que viver obedientemente aquilo que Deus deseja, a sua vontade para a nossa vida. Paulo vai tratar disso no capítulo 3, versos 18 e 19. Curiosidades dessa carta. O nome ou o título Jesus aparece 51 vezes. É muito expressivo o fato de que Paulo vai citar Jesus, ou o título de Jesus, 51 vezes. Ele pauta toda a sua carta neste tema.
Ainda, o versículo-chave, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você se recorda? Essa foi chamada a carta da alegria. E ainda a expressão-chave dessa carta é unidade em Cristo. É isso que Paulo requer, é isso que ele fala, seja para os judeus que eram judaizantes, ou para os gentios libertinos, ele trata desta unidade em Cristo Jesus. Temos personagens também nessa carta, o próprio apóstolo Paulo, claro, ele vai tratar dele, da sua vida aí do capítulo 1 até o final. Nós temos Timóteo, ele trata sobre Timóteo, capítulo 1, versículo 1, quando ele cita Timóteo, mas também do capítulo 2 até o 23. É um pedaço do texto que ele usa para tratar de Timóteo. Ele também fala de Epafrodito, nós vimos a importância deste homem levando recursos para Paulo e trazendo de volta para a igreja a carta do apóstolo. Temos Evódia e temos Sintique, as duas mulheres colocadas em destaque, né, pelo mau comportamento. São esses os personagens da carta. E nós fechamos, então, com um esboço que nós poderíamos muito bem dizer da seguinte maneira. Lembra, é a carta da alegria. Então, nós podemos ver no capítulo 1, alegria no serviço de Cristo. No capítulo 2, alegria na abnegação de Cristo, onde ele coloca Cristo como nosso exemplo de abnegação. Capítulo 3, alegria nos sofrimentos de Cristo. Ele vai destacar esse tema do sofrimento de Jesus no capítulo 3. E ele termina o capítulo 4 falando da alegria na suficiência de Cristo. Em outras palavras, o tema principal do apóstolo é a supremacia de Cristo. Ele não quer, apesar de tratar disso, não quer destacar a própria igreja, ele não quer destacar o seu próprio ministério, ou de Timóteo, ou a importância de Epafrodito, mas ele quer tratar e exaltar a supremacia do Senhor Jesus. Nós chegamos então ao final desta explanação. A minha oração é que Deus possa falar conosco, nos dar uma visão um pouco mais amplificada dessa carta, para que a gente possa compreender de forma melhor a supremacia de Cristo e o fato de que, mesmo diante das circunstâncias adversas, o Senhor nos chama para alegria, porque a nossa alegria está no Senhor Jesus. A minha oração é que Deus te abençoe profundamente junto com a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, aplica ao nosso coração tudo aquilo que ouvimos e dê-nos, ó Pai, uma clareza maior a respeito desta carta, da importância dela no cânon sagrado e na teologia que abraçamos e cremos. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua palavra cada vez mais para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você busque não somente ficar no que falamos, fizemos um resumo bastante curto, né? Você pode procurar, pesquisar, tem muitos outros pastores que falam sobre essa carta e vai certamente acrescentar muito na sua vida. Que Deus aumente o nosso desejo pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.